Bom dia, bom dia, turma. Graça e paz. Deus abençoe o dia de vocês. Bora para mais um dia que o Senhor ele já fez. Partiu. Bom dia, Angélica. Bom dia, Fabi. Bom dia, Ri. Bom dia, Jonathan, Flavinha. Deus abençoe o dia de vocês. Bom dia, Ana. Deus te abençoa. Bom dia, Antônia. Bom dia, Soninha. Bora orar, bora falar com o Pai? Já pega seus materiais, sua Bíblia, caderninho de anotação, caneta. Bora falar com o Pai. Deus, nesta manhã nós queremos te agradecer, Pai, por mais um dia. Obrigado por mais um respirar, obrigado por mais um dia que o Senhor escolheu, Pai, para nós rompermos, para nós avançarmos. Em nome de Jesus, Deus, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas. Vem, Deus, com teu sangue e limpa a nossa mente, purifica o nosso coração, Deus. Tira e remove um coração de pedra e nos dá um coração de carne, Pai. Um coração sensível à Tua voz, uma mentalidade disposta a mudar todos os dias, Deus. Pai amado, que o Senhor nos dê a graça para romper e avançar no dia de hoje, que nós possamos estar exatamente onde o Senhor já determinou para nós, Pai. Não nos deixa ficar longe dos Teus caminhos ou entrar por portas erradas. Em nome de Jesus, nesta manhã, fala conosco por meio da Tua palavra e traga particularidades, Pai, a cada vida, a cada coração. Coloca os Teus anjos, Deus, ao nosso redor. Coloca anjos disponibilizados ao redor da minha casa, ao redor da casa dos meus irmãos, do trabalho, do carro, do ônibus, aquelas que estão indo levar os filhos para a escola, Pai, que o Senhor possa mesmo cuidar e guardar em nome de Jesus. Livra-nos de todo ataque satânico, de toda flecha do diabo, de qualquer coisa que ele possa tentar contra as nossas vidas, Pai. Nós queremos viver tudo aquilo que o Senhor sonhou para hoje. Deus, se o Senhor permitiu da gente acordar, significa que propósito tem. Então faz conforme a Tua vontade. Traga revelação nesta manhã, que o nosso coração seja mesmo uma terra fértil, uma terra boa para receber a Tua palavra. E que essa palavra, que é a semente, Deus, ela possa germinar e ela possa dar frutos a 30, a 60, a 100 por um, Deus. Multiplica essa semente no nosso coração e que nós possamos propagar, Deus, o anúncio do Teu Evangelho, que nós possamos ter coragem, que nós possamos, Deus, ser filhos sedentos por mais de Ti, dia após dia. Nos ensina, Deus, a chegar diante do Senhor todos os dias, todas as manhãs, com o nosso rosto descoberto, Pai, em verdade, contemplando a face do Senhor, para que nós possamos ser transformados de glória em glória, Deus. Uma vez que nós olhamos fixadamente para o Senhor, nós somos transformados. Então transforma a nossa vida, Pai. Amolda o nosso caráter. Muda, Deus, a todo o nosso ser. Trabalha em nossa integridade. Que nós possamos ser parecidos com o Senhor em nome de Jesus. Esta é a Tua palavra. Espírito Santo de Deus, eu te dou liberdade para que o Senhor manifeste a Tua vontade e faça conforme o Teu querer. Que seja uma manhã de libertação, que seja uma manhã de cura, que seja uma manhã de restauração e de salvação, Pai. O maior presente que alguém pode receber do Senhor é a salvação. Então entrega presentes nesta manhã, em nome de Jesus, Deus. Nós te damos liberdade, manifesta conforme o Teu querer, em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Que seja mais uma manhã de romper, que seja mais uma manhã onde você vai determinar as bênçãos de Deus sobre a sua vida e não só determinar, como também tomar posse. Existe um público muito grande de cristãos que até hoje não consegue tomar posse daquilo que Deus já liberou para a vida deles, sabe? Toma posse da paz, da alegria, toma posse dos frutos, dos dons, de tudo aquilo que Deus já liberou, já está liberado para a sua vida. Dons, fruto, a presença dele, a alegria dele,
toma posse de tudo, sabe? Que você possa viver na totalidade de tudo aquilo que Ele já liberou para sua vida. Você é filho. Uma das coisas que mudou a minha vida foi descobrir quem eu era. A identidade é um dos pontos hoje muito até falado. Identidade, paternidade, tudo isso é muito falado hoje no meio da igreja. Só que parece que a igreja tem dificuldade de tomar posse do lugar que Deus já liberou para ela. Um filho, ele tem acesso a tudo que é do pai. Uma criança, ela não dorme falando com o pai assim: pai, tô preocupado se amanhã vai ter leite. Pai, você acha que amanhã vai ter fralda para mim? E se eu me sujar, como é que faz? Um filho não dorme pensando nessas coisas. Uma criança não vira pro pai antes de dormir, pai, e fala: pai, amanhã vai ter biscoito? É muito raro acontecer isso, né? A criança que é preocupada, só se ela tiver muita falta. Mas se ela não tiver falta, ela dorme e confia tranquilamente que ela vai acordar e no outro dia vai ter leite, que no outro dia vai ter fralda, que no outro dia vai ter comida. Que não tem que ela preocupar, sabe? A criança não preocupa. Então eu não sei qual que é a sua preocupação, eu não sei qual que é a sua ansiedade. Tem gente que entra em tudo quanto é live, não consegue concentrar, não consegue ficar, porque já entra preocupado, sai preocupado e fica o tempo todo na cabeça assim: nossa, eu preciso de uma palavra, eu preciso de uma palavra. Enquanto você não tomar posse da sua identidade, você vai viver desesperado, vai viver inquieto, porque você não sabe quem que você é. O dia que você descobre que você é filho, tudo muda na sua vida. Recebeu a paternidade de Deus, você sabe que Ele é pai e que Ele vai suprir todas as suas necessidades. Não estou dizendo que Ele vai fazer todos os seus caprichos e mimos, mas as suas necessidades serão sanadas. Às vezes Ele permite, né, a falta durante um período, mas é muito pouco. Muito pouco. Às vezes Ele está tratando seu coração, às vezes Ele está te ensinando algo. O Senhor, Ele é dessa forma, Ele age assim. Às vezes eu olho para Deus e falo assim: Deus, por que o Senhor gosta de trazer recurso para mim sempre no último instante, no final do segundo tempo? Alguma coisa Ele quer tratar no meu coração, mas eu falo para vocês, eu nunca tive falta. Às vezes não veio da maneira que eu esperava e nem que eu queria, mas o Senhor sempre supriu a minha necessidade. Por que eu estou falando isso agora, no início da live? Porque não adianta nada você começar a ler a palavra, não adianta nada você começar a fazer seu devocional, se você nem tem a certeza de quem Deus ele é na sua vida. Se você nem tem certeza de quem que você é nele. Se você não tem essa certeza, você está inquieto, você está impaciente. Você não vai conseguir estudar Apocalipse sabendo que você tem uma conta para pagar, sabendo que você não tem nada para comer, sabendo que você tem que mudar seu filho de escola, sabendo que você está sem carro, pensando o que você vai fazer depois da live. Ó, acalma o seu coração e entenda que Deus é Pai. Ele tem um tempo determinado para todas as coisas acontecer na sua vida. Um dia eu aprendi isso e nunca mais esqueci. Isso é refrigério para minha alma. Nenhuma folha cai de uma árvore se Deus não quiser. Aquilo que Ele determina acontece. E se não aconteceu é porque Ele não quis. O reino do Pai não é um reino em ruínas. É um reino estável. É um reino que tem todas as coisas debaixo do controle de Deus. Então acalma seu coração e descansa. Escreve isso aí, ó. Deus me ensina a descansar. Escreve isso. Você pode escrever também: eu sou filho. Isso vai te ajudar. Eu sou filho. E o filho sabe que o pai não deixa faltar nada. Absolutamente nada. Falta. Às vezes você não tem a bicicleta dos sonhos, você não tem o quarto dos sonhos, mas o Senhor, Ele dá tudo aquilo que nós precisamos. Eu sou filha. É isso aí. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Já convidou alguém para estar com a gente hoje? Convida alguém. Seja pontual. Encaminha para uma ou para 2 pessoas. Não sai encaminhando para todo mundo, não. Mas convide 2 pessoas para estar aqui com a gente. Em nome de Jesus. Viu? Apocalipse capítulo 20. Para aqueles que estavam aqui ontem nós falamos sobre um canto, né? Um cântico sendo liberado no céu. E esse cântico era de todo o povo que estava ali com o Pai na glória. E esse povo brada porque Deus, Ele fez justiça. O reino dele se instala, Deus, Ele
vingou todos os assassinatos, todo o poder das trevas foi vingado. Nós já vimos a queda da Babilônia, a queda do sistema todo mundano. E ele volta num cavalo branco, guerreando, sabe, com olhos de fogo, uma espada nas mãos, com cetro de ferro, e ele vem para esmagar tudo aquilo que foi contra o sistema do céu. Deus aqui agora está acabando e aniquilando com todo o poder das trevas. Isso nós vimos em Apocalipse 19. Quando a gente chega em Apocalipse 20, ele vai falar sobre os 1000 anos e a derrota de Satanás. Então, Apocalipse capítulo 20, versículo 1. Abre sua Bíblia aí. Você que está chegando agora pela primeira vez, seja bem-vindo. Você que chegou agora, mas que já caminha comigo, bom dia. Que a graça e a paz esteja sobre a sua vida. Eu estou determinando e há um poder nas minhas palavras. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua casa também. Ei, Natália, saudade de você. A Aline tá aqui. A Aline eu não vi ontem. Ei, Sandra, Deus te abençoe também. Muita gente que eu não vi ontem, mas que tá aqui hoje. Que bom que vocês estão aí, tá? Então, eu vi um anjo descer do céu, trazendo na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. O anjo lançou no abismo e fechou e pôs um lacre na porta, de modo que ele não pudesse mais enganar as nações até que terminasse os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um tempo. Vi tronos e outros que estavam sentados nele, e havia recebido autoridade para julgar. Vi também as almas daqueles que haviam sido decapitados por testemunharem a respeito de Jesus e por proclamarem a palavra de Deus. Não tinha adorado a besta e nem a sua estátua, nem aceitado a sua marca na testa ou nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. O restante dos mortos só voltou à vida depois que terminaram os mil anos. Felizes os santos são aqueles que participam da primeira ressurreição, e a segunda morte não tem poder algum sobre eles, pois serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele por 1000 anos. Vamos lá entender agora o milênio. Tem gente que vai acreditar que o milênio está acontecendo, outros que já aconteceu, outros que já vai acontecer, mas aqui trata da questão da igreja agora, reinando com Deus por 1000 anos. Então, vou colocar aqui, ó. Vamos lá. Um ponto importante no que diz a respeito aos acontecimentos futuros é em relação ao milênio, ou seja, 1000 anos, citado no capítulo 20, e há várias interpretações. Primeiro, se você gosta de anotar, tem os pré-milenistas. Eles consideram literalmente o período do milênio. Cristo estabelecerá seu reino de paz e justiça na terra por 1000 anos, o que acontecerá após a sua segunda vinda. Os santos ressuscitarão no começo do milênio e os descrentes no fim, no julgamento. Os pós-milenistas consideram o período de 1000 anos como algo simbólico, tipo, não vai existir, né? É só um período que ele está falando aqui, que Cristo voltará após o milênio, que é o intervalo com um longo período de expansão do evangelho, da prosperidade espiritual da igreja e até mesmo do mundo inteiro, até que o mundo seja cristianizado e todos os povos aceitem Jesus como seu Senhor e Salvador. Ou seja, o período que Jesus morreu até a volta de Jesus. Alguns acreditam que esse período que nós estamos vivendo seja o milênio, e que o milênio é simbólico, não vai ter um tempo mesmo de milênio, não tem isso. E tem os amilenistas, que consideram o período de milênio 1000 anos simbolicamente. O milênio é o período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Não, então é isso.
A milenista que considera esse período, tá, gente? Me perdoa, vou voltar no pós-milenista. O milênio é o período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, ou seja, diz respeito à nossa era atual, que Cristo está reinando por meio de sua igreja. Pós-milenista considera o período de 1000 anos algo simbólico, que Cristo voltará após o milênio, que é interpretado como um longo período de expansão do evangelho e prosperidade espiritual da igreja, até que o mundo inteiro seja cristianizado. Isso. Tá. Entendi mais ou menos. Vocês entenderam mais ou menos também? Porque o amilenista parece com o pós-milenista. O pós-milenista fala de uma expansão do evangelho até que todo mundo conheça Cristo, e o amilenista considera que é o período de quando Jesus morreu até essa segunda vinda. Vamos lá. Mas interessante cada um vai escolher um ponto, isso nunca vai ser algo que eu vou bater e falar assim, vou ficar numa linha de pensamento. A minha linha, eu creio que eu acho que eu sou pré-milenista. Eu acho que Jesus ele vai voltar, e quando ele voltar, a igreja reina com ele no período de 1000 anos, e ali eu uso aquela passagem de 1 Coríntios capítulo 6, que vai dizer quando Paulo escreve para aquela igreja, o povo estava querendo levar os irmãos a tribunal, a julgamento, e ele fala assim, olha, se vocês não souberem julgar as causas terrenas, como que vocês vão julgar os anjos? Estava se referindo aos anjos caídos, que a igreja julgaria posteriormente. Então ele fala assim, olha, vocês precisam crescer, sabe? Porque se vocês não conseguem julgar as causas terrenas, como que vocês vão julgar naquele período onde vocês vão... que bom, né, Felipe? Falei certo? Felipe, se você quiser comentar, fica à vontade, viu? Não pode nos ensinar aí. Eu acredito nessa parte. E quando ele fala aqui no versículo 3, né? Que vem um anjo e agora vai prender a serpente, o dragão, que é o diabo, e vai colocar um lacre. Eu não imagino que Deus vai colocar ele numa corrente e vai falar assim, agora você está preso. Até porque eu não imagino dessa forma, tá? Cada um imagina da forma que entende, ou que considera, que acha legal. Mas eu imagino que essa prisão do diabo é um ponto onde o diabo não consegue mais exercer influência sobre a vida das pessoas, sabe? É um período onde ele vai falar assim, hoje, igual por exemplo, hoje o diabo ele influencia, hoje o diabo ainda tem poder de exercer muitas influências sobre a vida de pessoas. Só que vai ser nesse período do milênio, onde a igreja vai estar reinando com o Pai, o diabo não vai ter mais poder sobre ela. Isso para mim é uma prisão, até que venha o julgamento. Felipe, você está liberado aí? Se você estiver liberado e quiser explicar para a gente tipo uns 10 minutos ou uns 5 minutos, você tem liberdade. Me fala se você está liberado e você explica um pouquinho dessa questão do milênio. O Felipe já me deu uma aula hoje pela manhã. Deixa eu ver se ele vai estar liberado. Não sei se já chegou no trabalho. Já deve ter chegado. Mas eu acredito dessa forma, sabe? E também vai ser uma era onde os nossos olhos serão completamente abertos, sabe? Não sei se vocês assistiram um filme que chama A Primeira Vista. É um fato real de um rapaz, ele nasce enxergando, ele tem um problema de visão e no longo do caminho ele fica cego. E depois, com o passar do tempo, ele faz uma cirurgia e ele volta a enxergar. Só que a readaptação dele para essa nova vida enxergando é bem difícil, sabe? Porque ele passou a vida inteira adaptando e acostumando com as coisas sem poder ver. E aí, num período agora, ele passa a enxergar e tudo se torna diferente. Eu falo que com a gente vai ser da mesma forma. Hoje, nós conseguimos enxergar, nós conseguimos ver muitas coisas, mas nós ainda não conseguimos contemplar a glória de Deus, nós não conseguimos enxergar Deus em sua totalidade, sabe? É meio que a nossa visão é um pouco turva. E nesse período de 1000 anos, será um período também onde que nós vamos ter os nossos olhos completamente abertos, enxergando plenamente quem é Jesus, sabe? Conhecendo Ele todos os dias. E eu acho que vai ser um período lindo na vida da igreja, onde a igreja vai ter os seus olhos completamente abertos. Então, Jesus volta
tem a segunda vinda, Jesus voltou, pegou a sua igreja vai reinar por 1000 anos, onde Satanás não consegue mais ter influência. Nesse período, acredita-se também que vai ter pessoas se convertendo. Que isso, gente? Logo pela manhã, vai ter gente se convertendo, pessoas ali conhecendo Jesus e o reino sendo acrescentado. Ele fala, olha, cadê? A visão de João, né? Eu vi tronos e os que estavam assentados nele havia recebido a autoridade para julgar. Essa é a posição da igreja. Cadê meu lápis? A posição da igreja. A igreja que agora ela recebe autoridade para julgar o que está acontecendo. Vi tronos, né? Tronos retrata autoridade. Não imagino talvez que a igreja vá ficar sentada nesse trono, mas vai ser um período de paz, um período onde a igreja exerce uma autoridade. Qual igreja? Aqueles que, de alguma forma, morreram por ser testemunho de Cristo, aqueles que não adoraram as estátuas, que não se dobraram diante de outros deuses, a igreja que aceitou Jesus e permaneceu com ele, né? Vai falar que todas essas pessoas, pessoas que não tinham adorado a besta, nem a estátua, nem aceitado a sua marca na testa e nas mãos. Eles ressuscitarão e reinarão com Cristo por 1000 anos. Aqui eu creio que já fala sobre isso, sabe? Sobre essa questão de pessoas que estavam sob o domínio da besta, a igreja tinha saído de cena, pessoas que estavam aqui com o diabo solto, mas não aceitaram essa marca da besta, que é pensamento e obras das mãos, pessoas que não se dobraram e não se sujeitaram ao sistema dessa besta, né? Do anticristo, do profeta, do falso profeta. Essas pessoas vão ressuscitar com Cristo. Então nós temos a primeira chance. Jesus voltou, você pode aceitar Jesus agora e vai com Jesus. Se você não aceita Jesus agora, você fica nesse sistema. E nesse sistema a tendência é se corromper cada dia mais. E aí você vai ter uma segunda oportunidade, que é no milênio. Só que nesse período do milênio, nós estamos falando de um período onde o Espírito Santo não está aqui mais para convencer. As pessoas serão convencidas por suas obras. Elas precisam permanecer, escolher permanecer. Mas elas também vão ver Jesus de uma forma diferente, porque Jesus vai estar reinando, ela vai ser visível isso aí. Então isso é acerca do milênio. Aí vamos ver lá no versículo 7. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da prisão e sairá para enganar as nações, Gog e Magog, em todas as extremidades da terra. Ele as reunirá para uma batalha, um exército poderoso, incontável, como a areia da praia, e subirá pela vasta planície da terra, e cercarão o acampamento do povo santo e da cidade amada. Mas fogo do céu os consumiu. O diabo que havia enganado foi lançado no lago de fogo, que arde com enxofre, onde já estava a besta e o falso profeta. Ali serão atormentados dia e noite para todos sempre. Gente, a Bíblia está escrita aqui, serão atormentados dia e noite para sempre. Tem pessoas que acreditam no inferno, que o inferno seja um lugar onde vai ter tormenta todo dia. E para aquelas pessoas que não aceitaram Jesus, vão para o inferno e lá vai ter o diabo com o garfinho. É essa imagem que as pessoas têm do inferno, um lugar pegando fogo, e a nossa mente buga tentando imaginar o inferno. Quantas vezes eu já imaginei o inferno sendo um lugar que pega fogo o tempo todo, que você sente dor, que sente choro, que tem cheiro de enxofre, que tem ranger de dente, que o povo chora, mas não morre, e o diabo falando assim, bem feito pra você, tá queimando, sabe? Eu não imagino que seja esse lugar. Eu imagino que o inferno, né, o lago de fogo, seja um lugar onde vai ter fim. O diabo, seus anjos e todos aqueles que não aceitaram Cristo foram exterminados. Acabou. Morte eterna. Não creio, posso estar extremamente enganada, mas não creio no Pai que eu tenho, um Deus que vai ter prazer, ele tendo toda onisciência, saber que tem alguém pegando fogo o tempo todo e não cessa o sofrimento. Eu não creio nesse Deus. Eu creio num Deus que vai
tipo, gerar a morte eterna. Acabou. Olha, diabo, você vai deixar de existir. Esse é o seu fim, acabou. Anjos, vocês poderiam viver eternamente comigo. Vocês poderiam estar comigo. Mas vocês não quiseram. Fim. Entende? Eu vejo dessa forma. Se tiver alguém que pensa de uma maneira diferente, deixa aí também seu comentário. E nós amamos ouvir as diferentes opiniões. Mas se vai ter inferno e o povo vai sofrer pro resto da eternidade, se não vai ter, eu prefiro ficar com a tese de que nós precisamos aceitar Jesus como Salvador, precisamos nos redimir dia após dia, crendo, sabe, que Ele volta para resgatar a igreja, que Ele já deu um sacrifício por nós e ir para o céu com Ele. Eu prefiro ficar nessa linha do que ficar tentando imaginar, será que o inferno vai ser tão ruim assim? Prefiro ficar nessa linha, sabe? E aí depois, então aqui a gente vê, o diabo chega ao fim e vem o julgamento final. Vi um grande trono e aquele que estava sentado nele, a terra, deixa eu ler esse comentário, na minha igreja já falaram que é um fogo com ranger de dentes. Pois é, né, Soninha, eu não acredito. Eu também creio assim, Raira, é mais coerente com o caráter de Deus. Pois é, eu não consigo olhar para esse Deus e imaginar um Deus que tem prazer em alguém queimando, sabe, com fogo mesmo. E lembrando, gente, que Apocalipse, grande parte dele é figurado. Nem tudo do que está escrito é. Não é tipo, viu uma pedra, era uma pedra. Talvez viu uma pedra e era um pão, sabe? Apocalipse é muito figurado. Então aqui fala, ó. E tinha fogo, enxofre, ranger de dente. Olha, esse enxofre, ele tem um significado que com toda certeza é o mau cheiro. E já estava lá para a besta e o falso profeta. Tipo, a besta e o falso profeta já tinham sido aniquilados e serão atormentados dia e noite para todos sempre. O dia e noite para Deus também tem significado diferente. A palavra fala que quando Deus ele foi criar o mundo e criou o primeiro dia, ele criou isso. No segundo dia, ele criou isso. E não é tipo, na segunda-feira ele criou isso, na terça-feira ele criou aquilo, na quarta ele criou... e no sábado ele descansou. Não foi bem isso. Sabe, esse tempo da criação de Deus pode ter levado anos e anos e anos. Entende? Então não é no sentido literal, um dia. Aí vem a palavra que fala que um dia para Deus é como mil anos e 1000 anos para Deus é como se fosse um dia. Nós não sabemos ao certo quanto tempo isso levou. Nós sabemos que Ele fez cada coisa no seu tempo e existiu um tempo de descanso. Sabemos isso. E precisamos seguir bem esse modelo de trabalhar, de produzir e de descansar. Eu vejo dessa forma, você tem total direito de não concordar comigo, nós nunca vamos brigar por linhas de opiniões, pensamentos, não vamos. Quanto ao Apocalipse, nem os mais renomados teólogos têm certeza, sabe? Então, quem sou eu para poder discutir qualquer coisa? É um livro muito discutido, é um livro que tem milhares de interpretações, de pensamento, uma vírgula muda tudo, mas é o que eu falei para vocês. Nem tudo que está escrito é conforme o que está escrito. Tem muita coisa aqui que é figura de linguagem, é ilusório, né? É simbólico. Então é isso. Cada um interpreta da maneira que quer. Importante a gente saber que precisamos ficar com Cristo. O julgamento final. Então eu vi um trono e aquele que estava sentado nele, a terra e o céu fugiram da sua presença, mas não encontraram lugar para se esconder. Vi os mortos, pequenos e grandes, em pé diante do trono de Deus, e foram abertos os livros, incluindo o livro da vida, que B.O., hein? Os mortos foram julgados, segundo o que havia feito, conforme o que estava registrado nos livros. O mar entregou seus mortos, e a morte e o mundo dos mortos também entregaram seus mortos. E todos foram julgados de acordo com seus atos. E então a morte e o mundo dos mortos foram lançados para o lago de fogo. Esse lago de fogo é a segunda morte. Quem não tinha o nome registrado no livro da vida foi lançado no lago de fogo.
Esse é o livro da vida que toda vez que eu oro aqui, às vezes eu oro e falo, Deus, escreve o nome do fulano no livro da vida. Existe esse livro da vida. O que é o livro da vida? Nós não sabemos se esse livro é literal, se esse livro é ilusório, se Deus tem um bloquinho de anotação. Nós não sabemos a literalidade desse livro da vida, mas sabemos que no julgamento final, bom dia, meu pastor, o Senhor, ele vem, abre esse livro e ele vai ver os nomes que lá estão registrados. Vai ter várias linhas de pensamento. Não acredito que Deus vai pegar um telão e vai falar assim, agora, Raira, vamos mostrar aqui agora o pecado da Raira. Entre na salinha. Vamos ver, Raira, você fez isso legal, você não fez isso legal. Então vai ser julgado aqui. Não imagina, eu creio que esse julgamento, todos nós, né, não somos dignos de estar no céu. Não conseguimos por nós mesmos nos salvar. Mas uma vez que nós aceitamos Jesus Cristo, o sangue dele é sobre a nossa vida. E se o sangue de Jesus está sobre a nossa vida, temos direito à salvação. Então ele vai pontuar aqueles que têm o nome escrito no livro da vida. Só que Paulo, quando Paulo vai escrever as cartas, ele vai entregar algumas coisas para a gente, que eu creio que ele teve revelação do Senhor Jesus. Ele fala que nós seremos galardoados, que cada um vai ter as suas obras passadas no fogo. Então eu creio que no instalar de dedo, as nossas obras serão pesadas. Para ser lançado no lago de fogo ou vida eterna, o critério é aceitar Jesus como Salvador. Até porque, se Deus fosse passar pecado por pecado, ação por ação lá no céu, não teria aquela palavra que fala que uma vez que nós nos arrependemos, Ele lança fora o nosso pecado e não se lembra mais dele. Ali estaria escrito, e o Senhor guardará o seu pecado para o dia do julgamento. Então eu não creio dessa forma, eu creio que o Senhor, Ele sabe os atos que nós cometemos e vai ser pesado de acordo com que seu nome está lá no livro da vida ou não. Porque o critério para o seu nome entrar nesse livro é aceitar Jesus. Aceitou Jesus, está lá o nome da Raira no livro da vida, e no dia do julgamento o Senhor vai abrir e vai falar assim, agora eu vou pesar suas obras, Raira. Agora, galardão, eu acredito. Eu acredito que cada um de nós seremos galardoados de acordo com o que nós fizemos. Se você praticou as boas obras, se você praticou atos de justiça, viveu uma vida reta, com integridade, obedecendo os mandamentos do Pai, sabe? Fluindo naquilo que Ele te chamou para fazer, com toda certeza você vai receber, na linguagem de hoje, um presente de Deus. Eu creio nisso, sabe? Alguns imaginam que vai ter diferença de casas, que nós vamos morar no céu, que um vai morar numa casa melhor que a outra, de acordo com as obras. Não se sabe, gente. Quem somos nós para entrar nesses lugares mais profundos em Deus? São coisas que Ele ainda não revelou. Sabemos que algumas pessoas já foram arrebatadas e viveram experiências, mas ninguém tem a certeza de nada. Só sei que eu me esforço muito, sabe? Tem passagem que diz que quando você apresenta Jesus a uma pessoa e essa pessoa aceita Jesus, você ajunta uma pedrinha para a sua coroa, né? Então, cada pedrinha que vai ter na sua coroa são vidas que você levou até Cristo. Então, são várias linhas de pensamento, de interpretação, mas aqui, no final do capítulo 20, ele está dizendo que o livro da vida foi aberto. E aqueles que tinham o nome lá registrado, eles vão permanecer com o Pai. Mas que aqueles que não tinham o seu nome no livro da vida, esses foram entregues para a morte. A segunda morte, a morte eterna. E aí? Qual que é a sua escolha hoje? Sabe? Você quer vida ou você quer morte? Ainda vou continuar a leitura, porque eu acho que vai dar tempo. Se tiver alguém que ainda não aceitou Jesus e você quer fazer isso hoje, você escreve assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor. E se você está afastado do caminho do Pai e quer voltar hoje, quer seu nome de volta nesse livro da vida, você escreve: Senhor Jesus, eu quero voltar. Gente, triste é para o homem, sabe? Que anda longe dos caminhos do Pai. Triste vai ser
por aquelas pessoas que o Senhor abriu o livro e não encontrou o nome dele lá. Esses vão ser tristes, porque você tem opção de escolha. Você pode escolher hoje a vida. Só que nós trabalhamos muito com recompensa. Tem gente que não aceita Jesus hoje porque acha que vai perder a vida. Tipo, vou parar de viver, vou ter que parar de sair, vou parar de ir nos meus barzinhos, vou parar de sair com os meus amigos. E não consegue ver o benefício que tem lá na frente. Se eu virar para você e falar assim, gente, vamos fazer academia hoje, porque quando você tiver com 70 anos, 80 anos, você não vai precisar de ajuda para ir no banheiro. Sua musculatura vai estar fortalecida. Você não vai precisar de andador e isso, aquilo, outro. Aí, se você tiver uns 20 anos, você vai olhar e falar assim, pelo amor de Deus, Raira, misericórdia, tem minha vida inteira por aí. Eu vou malhar para mim não precisar de ajuda para ir no banheiro com 70 anos. A sua mente imagina que a recompensa é lá na frente. E aí você não pratica hoje. Agora, se eu viro para uma pessoa de 20 anos e falo assim, vamos fazer academia, para você ficar com a barriguinha trincada, para janeiro você tá na praia arrebentando, com um corpão, aí a pessoa fala assim, é melhor, né? Para você entrar naquele vestido pro casamento, aí a pessoa fala, é verdade, vou fazer, porque a recompensa tá perto. Nós, seres humanos, temos dificuldade de praticar atos, de mudar atitudes, criar novos hábitos, quando a recompensa é longe. E quando a gente fala para a igreja, olha, aceita Jesus, muda seu comportamento hoje para que você seja salvo, para que você viva a eternidade com Cristo. Aí a pessoa imagina assim, eu tô novo, não vou morrer agora eu não vou aceitar Jesus. Só que aí Jesus volta no instalar de dedos quando você menos esperar e o seu nome não estava lá. Triste porque você calculou muito mal a sua recompensa. Eu prefiro ficar com as palavras de Paulo, que aqui é perda, que aqui acabou tudo, que as coisas dessa terra não valem nada. E tem algo muito grande nos esperando no céu. Eu prefiro ficar com essa palavra. Então, se você ainda não aceitou Jesus, essa é a sua chance. A Nova Jerusalém, capítulo 21. Então, vi um novo céu, uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existia. O mar também não existia, e vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, com a noiva belamente vestida para o seu marido. E vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, com a noiva belamente vestida por seu marido. Para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Vejam o tabernáculo de Deus, está no meio do seu povo. Deus habitará com eles, e eles serão o seu povo. A gente dá vontade de chorar quando a gente lê isso aqui, não dá? E Deus habitará com ele. Os nossos olhos, eu acho que ele não consegue contemplar isso. Você não consegue imaginar. Não consigo imaginar. A minha mente buga. Deus habitará com eles e eles serão seu povo. O próprio Deus estará com eles. Ele enxugará dos olhos toda lágrima e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas as coisas passaram para sempre. E aquele que estava sentado no trono disse: Vejam, faço novas todas as coisas. Esse é o momento que a igreja, aqueles que aceitaram Jesus, vai falar assim: valeu a pena. Valeu a pena porque agora eu moro com Deus. Porque agora a minha residência é com Ele. Qual que é o seu endereço? Meu endereço é com Ele. Em seguida ele diz: escreva isso, pois o que lhe digo é digno de confiança e é verdadeiro. E disse ainda: está terminado, acabou. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede darei de beber gratuitamente das fontes de água viva. O vitorioso herdará todas essas bênçãos, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Meu Deus. Dá um nó na garganta, não dá? O vitorioso. Quem que é o vitorioso?
O vitorioso é aquele que permanece. Não adianta só aceitar Jesus. Hoje eu estou dando a oportunidade para aqueles que ainda não aceitaram Jesus para escrever e falar assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor. Você declara Deus como seu Salvador. E aí, agora tem uma salvação a desenvolver. Não para no aceitar Jesus. Agora você desenvolve a sua salvação. Você permanece. E aí, depois de permanecer, você recebe esse nome aqui, ó. O vitorioso. O vitorioso herdará todas essas bênçãos. Que bênçãos? Viver com Deus em uma terra eternamente. Ter Deus falando assim: eu serei o Deus dele e ele será o meu filho. Fazemos parte do reino do Pai. Isso é o que está reservado para os filhos, aqueles que querem permanecer. Mas os covardes, os incrédulos, os corruptos, os assassinos, os sexualmente impuros, os que praticam feitiçaria, os adoradores de ídolos e todos os mentirosos estão destinados ao lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Então, quem terá morte eterna? Grifa o versículo 8 e todos os dias sonda o seu coração e pergunta: será que eu estou sendo covarde? Porque os covardes não vão reinar aqui não. Pode, Thay, pode me chamar assim. Será que eu sou incrédulo? Será que eu tenho falta de fé? Será que eu tenho duvidado de Deus? Porque tem gente que acredita um bocado na Bíblia, mas não acredita em Deus. E fica assim: será que a Bíblia é verdade? Tem dúvida. Se você tem dúvida que a Bíblia é real, me chama no privado, quero conversar com você. Sabe, trabalha isso no seu coração, porque Deus, ele é real. Deus, ele existe. E os covardes, olha aqui, os covardes, sonda o seu coração e busca: será que eu tenho sido covarde? Deixa eu ver como é que tá na outra tradução aqui da King James. Qual outra tradução que eles dão para covarde? (21, 8). Medrosos. Mas os medrosos, os incrédulos, os abomináveis, ou os assassinos, né, não herdarão. Sexualmente impuros não herdarão. Na outra tradução vai estar os devassos. Feiticeiro, quem mexe com feitiçaria não vai reinar. Isso aqui é morte eterna. Esse aqui é pesado, gente, ó. Os adoradores de ídolos. Esses dois últimos são mais pesados. Adoradores de ídolos e todos os mentirosos. Os dois últimos eu considero mais pesados porque eles são mais fáceis de serem maquiados na vida de uma pessoa. A pessoa, ela adora com muita facilidade. Com facilidade você coloca um ídolo no lugar de Deus. Adora sua casa, adora seu pai, sua mãe, seus filhos, adora santo, adora um monte de coisa. Adora filho, adora cantor, adora a bateria. A gente tem uma facilidade muito grande de colocar outra pessoa no lugar de Deus. Nós somos seres que fomos feitos para adorar. E uma vez que nós não depositamos a nossa adoração no lugar correto, dentro de nós vai ficar existindo um vazio que tem necessidade de adorar algo ou alguém. E se você não alinhar isso, que para adorar a Deus, você vai acabar adorando outra coisa. E se você adora outra coisa, você comete pecado. E se você comete pecado, você entra nessa linha aqui, ó. Os adoradores vão para o lago de fogo. Não vão ter vida eterna. Lançado para a morte eterna. Os mentirosos serão lançados no lago de fogo, gente. Não negocia com a mentira em nome de Jesus. E eu vou ficar batendo nessa tecla da mentira porque a mentira vai levar muita gente para o inferno. Tem gente que vive a vida bonitinha, julga também todo mundo. Julga a pessoa que caiu em adultério, julga a pessoa que pecou com fornicação, julga todo mundo, mas não para de falar mentira.
Se você não para de falar mentira, você está destinado ao inferno tanto quanto aquele que está adorando, quanto o feiticeiro, o macumbeiro, o idólatra. Vai! O incrédulo, o devasso, o que tem aí problema sexualmente impuro. Vai para o inferno da mesma forma. E eu preciso dar mais ênfase porque tem gente que mente de graça. E a mentira é pequena. Já vi amigos em Cristo mentindo, já vi família mentindo, já vi pastores mentindo, por pouca coisa. Por quê, gente? Não sabeis que tem de vós como pai o diabo? Porque ele nunca se firmou na verdade, nunca se achou verdade dentro dele. João 8,44, depois você lê lá. Vós tende como pai o diabo, né, o pai da mentira, porque nunca encontrou verdade dentro dele. Se você mente por pouco, sabe, o mentir por pouco é você olhar para esse copo aqui cheio e falar assim, só tem um pouquinho de água. É nos pequenininhos, sabe? É o povo que quando o chefe fala assim, ou fala que eu não tô, fala que não tem, fala que acabou. Aí você vai lá e fala para agradar o seu chefe, mas está falando mentira para Deus. Ele está vendo seu coração. Então sai dessa linha da mentira. Ou do contrário, o que te espera é o lago de fogo, morte eterna, por pouca coisa. Detesto mentira. Daí quando eu fico sabendo de mentira, então, gente, quando sabe a pessoa conta uma mentira para mim, eu fico sabendo da verdade, eu falo assim, eu não acredito. Eu não tô acreditando que você falou mentira para mim. Cláudio Duarte, ele fala isso, que para você viver, né, num relacionamento, a pessoa ela não pode ter 2 defeitos intoleráveis. Ela pode ter 20 defeitos toleráveis para você. Talvez você não liga de viver na sujeira, talvez para você tudo bem se não tiver alguém que lava suas roupas todo dia, ficar repetindo a roupa sem lavar. Talvez não tenha problema. São as falhas toleráveis para você. Alguém que come toda a comida que você deixa lá reservada na geladeira, não tem problema, é um problema tolerável. Mas tem aqueles que são intoleráveis. E se a pessoa tem um defeito intolerável, não tem como você viver com ela. E para mim, defeito intolerável é mentira e arrogância. Não gosto. A pessoa gritar comigo, não dou conta. Mentirosos, não dou conta. E aqui, ó, mentirosos estão designados ao lago de fogo. Bom dia, Cacá. Então, versículo 9. Então um dos 7 anjos que seguravam as 7 taças, com as últimas 7 pragas, se aproximou e disse, venha comigo, eu lhe mostrarei a noiva e o cordeiro, e nem virá as costas. Isso pra mim também é defeito intolerável, né, Cacá? Quando eu tô falando com alguém, a pessoa vira as costas pra mim, fico pé da vida. Venha comigo e eu lhe mostrarei a noiva e o cordeiro. Versículo 10. Ele me levou no espírito até um grande e alto monte e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, brilhava com a glória de Deus e cintilava como uma pedra preciosa, como jaspe, transparente como cristal. O muro da cidade era grande e alto, com 12 portas guardadas por 12 anjos, e nelas estava escrito os nomes das 12 tribos de Israel. Havia 3 portas de cada lado, leste, norte, sul e oeste. Mas aí é 4, olha. Havia 3 portas de cada lado. O muro da cidade tinha 12 pedras de alicerce, e nela estava escrito o nome dos 12 apóstolos e cordeiro. O anjo que falava comigo tinha na mão uma vara de ouro para medir a cidade, suas portas e seu muro. A cidade tinha o formato de um quadrado, de comprimento e larguras iguais. De fato tinha 2,200 quilômetros de comprimento, de largura e de altura. Então ele mediu o muro e descobriu que tinha quase 65 metros de espessura, de acordo com a medida humana usada pelo anjo. O muro era feito de jaspe e a cidade de ouro, transparente como vidro. O muro da cidade era construído sobre alicerce, ornamentado
com 12 pedras preciosas. A primeira com jaspe, a segunda com safira, a terceira com ágata, a quarta com esmeralda, a quinta de ônix, a sexta de cornalina e a sétima de crisólito, a oitava de berilo e a nona de topázio, a décima de crisópraso e a 11ª com jacinto e a 12ª de ametista. As portas eram feitas de pérola, cada porta de uma única pérola, e a rua principal era de ouro puro, transparente como vidro. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Cordeiro, são seu templo. A cidade não precisava de sol, nem da lua, pois a glória de Deus a iluminava, e o Cordeiro e a sua lâmpada. As nações andarão em sua luz, e os reis, em toda a sua glória, entrarão na cidade. Suas portas nunca se fecharão, pois ali não haverá noite. E então todas as nações trarão a sua glória e honra à cidade. Nenhum mal terá permissão de entrar, nem pessoa alguma que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas somente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. E assim a gente termina o 21. Existe uma cidade santa esperando todos aqueles que vão permanecer fiel até o fim. Fiel até o fim. Ruas de ouro, glória e muito esplendor. Aqui foi descrito como pedras preciosas, mas eu acho que nada se compara à glória de Deus. Isso aqui ele coloca, eu creio até mesmo para poder ilustrar de acordo com o que nós conhecemos. Nós conhecemos o ouro, nós conhecemos a esmeralda, nós conhecemos as pérolas, mas a gente não sabe o que está nos esperando. Ele colocou um comparativo para a gente entender que é muita glória, que é muita beleza, que é muita formosura, que é muito esplendor. Mas a totalidade, a real totalidade a gente não consegue imaginar. É isso, viu? É isso. Ser fiel. E nós vamos entrar nesse lugar de contemplar a glória, a beleza de Deus. Para mim, uma das coisas mais lindas é ler que o vitorioso herdará todas essas bênçãos. Eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Isso me dá esperança. Então, eu quero que o seu coração se enche também de esperança, sabe? Permaneça nesse lugar com o Senhor, em nome de Jesus. Viu? Já perguntei. Se tem alguém que ainda quer aceitar Jesus ou voltar para os seus caminhos, se manifeste, quero te ver. E aos demais, coloque a mão no seu coração. Feche os seus olhos e de todo o seu coração agradeça ao Senhor. Fala, Deus, muito obrigado. Ora do seu jeitinho. Às vezes você sempre ora comigo aqui, nesse momento. Mas hoje eu quero te dar a oportunidade de você orar aí do seu jeitinho, com Deus. Coloque sua mão no coração, feche os seus olhos, porque quando você fecha os seus olhos, você olha para dentro de si e aí você vai orar. Fala com Deus agora. É o seu momento com Deus. Ah, Pai, muito obrigada, Deus. Muito obrigado porque o Senhor tem sido meu Deus. Eu quero viver essa palavra, Deus. Eu quero entrar nesse lugar de descanso, que o meu nome esteja no livro da vida, Pai. Me perdoa de tantas vezes, Pai, que ofendi a Tua santidade. Mas hoje, Deus, escreve meu nome no livro da vida. Eu sou salva, Deus, eu sou salva. Quero te agradecer por cada vida que aqui está. Agradeço, Deus, pelos meus irmãos. Agradeço por o Senhor ter levantado João para escrever Apocalipse. Te agradeço por essa Bíblia, Pai. Porque por meio dela os meus olhos são abertos. Por meio dela eu posso contemplar um pouquinho, Pai, da sua glória, do seu esplendor, da sua soberania. Obrigado por tudo isso. Entrego na cruz a minha vida. Que a minha vida possa te agradar, te servir em todos os aspectos. Eu oro também, Pai, para que o Senhor ouça a oração do teu filho que está do outro lado. Que eles possam mesmo ser convencidos do pecado, do juízo e da morte. Não deixe eles entrar na porta errada, Pai. Em nome de Jesus, esse é o meu pedido. Continue tratando, trabalhando no nosso coração, manifestando a tua vontade em nome de Jesus.
que possamos ser filhos amados, sabe? Que entenderam que são filhos, que entenderam a tua paternidade, em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado por mais um dia. Nós te agradecemos e te glorificamos em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Faça um excepcional dia. O Senhor, Ele espera você entregando seu coração por completo, viu? Então faça, mesmo que seja 3 minutos de oração. Tira um tempinho de oração agora. Vai se redimir com o Senhor. Eu não sei qual que é o pecado. Eu não sei qual que é a sua dor. Eu não sei qual que é a enfermidade que você tem enfrentado. Eu não sei o que tem te parado, sabe? Mas tira um tempinho agora depois dessa live. Ajoelha onde você puder, no banheiro, se estiver no trabalho, no seu quarto, e vai falar com Deus. E agradece Ele e pede Ele alinhamento para o dia de hoje, tá? Um beijo. Eu amo a vida de vocês. Fica firme, viu? Tudo isso porque eu amo muito a sua vida. Amo muito. E o meu maior propósito aqui é te aproximar de Deus. Eu escutei algo ontem, a Cacau conversando com a minha pastora, e ela falava que no livro que ela está lendo, às vezes os líderes, eles meio que entregam tudo mastigado para as pessoas, sabe? E não ensinam as pessoas a recorrerem a Deus. Então, nessa manhã, sabe? Eu não quero que você olhe para mim e fale assim, a Raira me ajuda a fazer devocional, quando a Raira não tá, eu não consigo fazer. Não, eu quero te levar para Deus. Ele vai revelar. Igual eu não tenho estudo, gente, para poder fazer Apocalipse para vocês. 0 estudo tenho. Eu leio o que eu entendo, eu falo. O Senhor, Ele também vai te mostrar. Ele também vai te revelar. Não estou falando sobre fazer um estudo, virar teólogo. Estou falando de você pegar a palavra, se alimentar dela, buscar do Senhor e Ele ministrar sobre a sua vida. E Ele liberar alimento sobre você. Então é isso, tá? Tira seu tempinho e vai para Deus agora. Ô Vivi, essa aqui, ó, é uma Bíblia que chama Bíblia Fé Ilustrada. Não sei se dá pra ver porque tá quase apagando. Deixa eu ver. Aqui, ó, vai estar escrito Bíblia Fé Ilustrada. Bíblia Sagrada Fé Ilustrada. Essa Bíblia é NVT e ela tem um espacinho que aí você pode, tipo, escrever do lado, sabe? É isso. Aí a minha pastora que estava conversando com a Cacau é a pastora Lília, acabou de entrar. Tava falando com eles, pastora, que eu escutei você conversando com a Cacau ontem sobre o livro, e o tanto que os líderes têm entregado as coisas mastigadas e não têm ensinado as pessoas a recorrerem a Deus. Então é isso. Terminando essa live aqui, vai tirar o seu tempinho de oração e alinha o seu coração com o coração do Pai, tá? Um beijo gigante no coração de vocês. Façam todos um excepcional dia, tá? Beijo. Beijo, minha pastora, com Deus.